E aí, tudo bem com você? Capítulo 4, iniciando, terminamos hoje a parte de ondas, essa primeira parte desses nossos encontros incríveis. E particularmente hoje, trazemos as ondas eletromagnéticas, muitas aplicações práticas, hein? Vamos comigo? Nossa primeira questão. A exposição prolongada aos raios ultravioleta podem causar danos à pele. Contudo, com algumas recomendações, a ação desses mesmos raios torna possível a produção de vitamina D, que auxilia na obtenção de cálcio dos alimentos. Nessa situação, a recomendação pelos médicos de usar filtros solares está ligada que os mesmos. Olha só, antes que a gente comece a resolver a questão, vamos primeiramente explicar o que são esses raios ultravioletas. Vocês sabem que o Sol produz uma grande gama de frequências, entre as quais está o ultravioleta. Aí nós temos três tipos, o VA, o VB e o VC. O VA é o menos energético, o VB é o intermediário e o VC é o mais energético. O UVC, talvez até você nem tenha escutado falar, porque ele é praticamente totalmente absorvido na camada de ozônio. Ele é o mais agressivo dos três. Aí você pensa, professor, mas estão destruindo a camada de ozônio. Já está entendendo, né? Então, a destruição da camada de ozônio faz com que as coisas fiquem mais perigosas com os raios ultravioletas. Porque o UVC, ele pode começar a se manifestar. E aí você sabe que pode causar danos irreversíveis à sua pele. Eu estou mostrando para você aqui um esquema, antes que a gente coloque as alternativas, um desenho esquemático de como é que esses raios funcionam em cada parte da nossa pele. Os raios UVA, eles conseguem penetrar mais profundamente na pele. E por ser mais profundo na pele, acaba contribuindo para o envelhecimento precoce da mesma. Ele dá até aquela bronzeada, é verdade, mas ele é nocivo porque causa o envelhecimento precoce da pele. O UVB, que é mais energético que o UVA, além de causar o envelhecimento precoce, ainda dá aquela queimadura, aquela sensação de queimadura mesmo na praia. Tá? Então, se você queimar mesmo, você já sabe que o UVB ele foi mais preponderante que o UVA. Tá? E eu estou mostrando para você, na sequência, um esquema da nossa camada de ozônio, para que você perceba aquilo que eu falei. Ó, com a destruição da camada de ozônio, o que é que acontece? Inicialmente, o ozônio, esquematicamente, estou mostrando para você que está passando só uma parte dos raios ultravioleta. Com a saída do ozônio, observem, ó, o ozônio tem esse formato aqui, esquematicamente, só para você entender, ó, deixa eu voltar aqui, ó, o ozônio tem esse formato aqui, que ele acaba impedindo mais que esses raios entrem. Na hora que isso aqui quebra, ó, vamos quebrar isso aqui agora? Como é que fica, ó? Então você vê que com o ozônio quebrando, fica mais fácil dos raios ultravioletas passarem. Então, já sabe, destruição da camada de ozônio faz com que mais raios ultravioletas atinjam o nosso planeta e, consequentemente, você estando na praia, exposto ao sol, você fica com uma incidência maior desse tipo de raio. A questão em si está pedindo o que a você? A questão quer saber o que é que o protetor solar, o filtro solar, vai proporcionar. Qual é a função do filtro solar? As alternativas: diminuem a frequência dos raios ultravioletas, diminui a intensidade dos raios ultravioletas, diminui o comprimento de onda dos raios ultravioletas, aumenta a produção de melanina ou estimula a formação de células do tecido epitelial. Então vamos ver a nossa resposta que vai exatamente satisfazer. Qual é a solução? Letra B. Parabéns a você, hein? Foi direto na correta, parabéns. Diminuem a intensidade dos raios violeta, tá? Então, olha só, o que é que eles fazem na realidade? Eles impedem que os raios solares, UVA, que alcança a derme, que é a camada mais interna da pele, lembra que a gente comentou o envelhecimento precoce? E o UVB, que já é a epiderme, a camada mais superficial, é a função desse produto, impedir exatamente que esses raios solares alcancem essas camadas da pele. O efeito se dá de acordo com o tipo de fórmula. Aí olha como é legal. São dois efeitos do filtro solar. O primeiro efeito é o fator físico, que faz com que a pele não absorva os raios. Por quê? Porque eles contêm substâncias que refletem os raios UVA e UVB. Olha que legal. Então, quando você usa um protetor filtro solar, ele tem uma primeira formulação, a parte física dele reflete esses raios, porque tem exatamente elementos refletores. E a segunda formulação, que é mais complexa, envolve o quê? Quando os raios atingem o corpo, encontra as moléculas do produto que absorvem a energia do Sol. A absorção agita as moléculas que ficam em estado de excitação, voltando em seguida ao estado natural, o que faz com que a pele receba uma fração de energia solar menos agressiva.
Você deve estar identificando na parte química o modelo atômico de Bohr. A energia é absorvida por algumas moléculas, essas moléculas vão para um estado excitado, em seguida elas devolvem essa energia para o meio ambiente. Então você minimiza a absorção da intensidade desses raios sobre a pele. E um fato muito importante para você não esquecer, a palavra intensidade, anote aí, meu querido! A palavra intensidade está relacionada à energia. Então, uma questão belíssima para o seu Enem, fique ligado. Função dos protetores ou filtros solares, impedir que haja absorção dos raios UVA e UVB pela pele. Ou seja, pelo aspecto físico das camadas refletoras dos materiais envolvidos, dos compostos, ou pela complexidade química do modelo atômico de Bohr, que libera essa energia através das moléculas do nível excitado. Ok? Perfeito? E aí, vamos à nossa segunda questão, uma questão maravilhosa. Você vai ficar surpreso, hein? De como é importante você estar tendo essas aulas de física para poder justamente entender como é que as coisas estão funcionando aí nesse mundo tecnológico aí fora. Considera o texto. Desde que médicos começaram a solicitar regularmente exames de tomografia computadorizada, cientistas se preocupam se tal procedimento possa aumentar o risco do paciente desenvolver câncer. O aparelho bombardeia o organismo com feixes de raio-x, que podem danificar o DNA e provocar mutações que estimulam a célula a formar tumores. Médicos sempre declararam, no entanto, que os benefícios superam os riscos. Os raios-x, que giram em torno da cabeça, tórax ou outra região do corpo, ajudam a criar uma imagem tridimensional muito mais detalhada que as produzidas por um aparelho padrão de raio-x. Mas, uma única tomografia submete o corpo humano à radiação de 150 a 1.100 vezes mais intensa que os raios-x convencionais, ou equivalente a um ano de exposição à radiação de origens naturais e artificiais no ambiente. Olha a nossa referência, gente, 2013, bem atual, né? O texto cita o uso de raios-x descobertos em 1895 pelo físico alemão Röntgen. São produzidos quando elétrons são desacelerados ao atingirem um alvo metálico de alto ponto de fusão, como, por exemplo, o tungstênio. Essa desaceleração produz ondas eletromagnéticas de alta frequência, denominadas de raio-x, que atravessam a maioria dos materiais conhecidos e impressionam chapas fotográficas. A imagem do corpo de uma pessoa em uma chapa de raio-x representa um processo em que parte da radiação é... Antes que eu coloque para você as alternativas, você entendeu direitinho o que acontece na tomografia computadorizada? Uma radiação de 150 a 1.100 vezes maior que um raio-x convencional. Então temos que trabalhar dentro da ética, até que ponto a tecnologia ela realmente ajuda na nossa qualidade de vida, porque a tomografia computadorizada tem seus benefícios, né? O giro lá do equipamento faz com que a gente tenha uma análise muito mais detalhada do nosso corpo e que possa, evidentemente, detectar doenças. Por isso que os médicos dizem que os benefícios superam os riscos. Mas aí é onde entra a nossa discussão, a importância do diálogo, a importância da interdisciplinaridade em física, biologia e química, para que a gente possa justamente ver até onde os padrões éticos podem estar de acordo com a nossa evolução como seres humanos, tá? Então, as alternativas são quais? Vamos lá comigo. A maior parte do raio-x é refletida e a imagem mostra apenas a radiação que atravessou o corpo e os claros e escuros da imagem devem-se aos tecidos que refletem, respectivamente, menos ou mais raio-x? Ou seja, será que é a difração aí? A cor tem a ver aí com a absorção do tecido? B, absorvida pelo corpo e os claros e escuros da imagem decorre da difração ocorrida nos tecidos, respectivamente, menos e mais absorvedores de radiação. Letra C. Absorvida pelo corpo e os claros e escuros da imagem representam, respectivamente, os tecidos mais e menos absorvedores de radiação. Letra D. Absorvida pelo corpo e os claros e escuros da imagem são devidos à interferência dos raios-x oriundos de diversos pontos de pacientes sobre exame. E, finalmente, a nossa letra E, absorvida pelo corpo. E os claros e escuros da imagem são devidos à polarização dos raios-x oriundos de diversos pontos do paciente sobre exame. Eu gostaria que você voltasse comigo para que a gente possa analisar melhor como é que funciona a história do raio-x. Eu vou mudar aqui de lado para você vir comigo, tá? Esse é um raio-x padrão. Você está percebendo que tem que ter componentes elétricos. Quando a gente estiver estudando lá no terceiro ano, essa parte de produção de ondas eletromagnéticas, a gente vai ver que tem uma coisa chamada diferença de potencial. Essa diferença de potencial é que vai acelerar os elétrons.
Esses elétrons, ao baterem com muita intensidade, justamente lá na placa de alto ponto de fusão, que ele fala, por exemplo, o tungstênio que é obtido, por exemplo, da scheelite, em algumas minas aí do interior do Rio Grande do Norte, ele produz o raio-x, tá? O raio-x é uma radiação ionizante, por isso que fala no texto que se pode ou não provocar câncer. Você sabe que as radiações ionizantes, elas são capazes de modificar o nosso DNA. Ele causa mutações celulares e essas mutações é que originam exatamente o câncer, tá? Então, para que a gente possa analisar, você veja que as alternativas elas são muito parecidas e isso é uma coisa que o Enem está cobrando muito de você, então você precisa ficar atento, tá? Para que a gente possa responder a questão, eu quero que você acompanhe comigo, tá? Essa resposta que eu dei aí, ó. Grande parte da radiação é absorvida pelos ossos. Aí você me pergunta, por quê? O osso é feito de cálcio. O cálcio tem uma alta densidade, então com isso ele absorve muito essas ondas de raio-x, tá? Enquanto que os órgãos, músculos e os tecidos, que são áreas mais moles, ou seja, baixa densidade, permitem que os raios passem diretos por eles. Depois de atravessar nosso corpo, a radiação chega à chapa fotográfica, iniciando uma reação química entre determinados compostos químicos fotossensíveis, ou seja, sensíveis à luz. Esses compostos reagem entre si quando são banhados pelos raios-x. Na fase de revelação, as regiões que não foram banhadas pelo raio-x apresentam-se claras e as partes que foram iluminadas, entre aspas, porque o raio-x não é visível, pelos raios-x apresentam-se escuras. Portanto, a alternativa correta é a qual? É a C. A maior parte da radiação é o quê? Vamos lá comigo? Absorvida pelo corpo. E os claros e escuros da imagem representam, respectivamente, os tecidos mais duros. Aqui está quem? Os ossos, que é feito de cálcio, alta densidade. E os tecidos menos absorvedores. Quem é os menos absorvedores? Os tecidos moles. Então preste atenção para você entender, tá? O raio-x ele é absorvido pelo osso e passa pelos outros tecidos. Então, esses raios-x, ao baterem na chapa fotográfica, escurecem a chapa fotográfica. Qual é a palavra-chave? Raio-x incidiu na chapa fotográfica, originam reações químicas que escurecem a chapa fotográfica. Então, quando o raio-x não bate, fica branco, porque não escureceu a chapa fotográfica. Ah, Carlos, entendi agora. Onde tem muito raio-x, que é os que passam pelos tecidos moles, escurecem a chapa fotográfica. E onde tem osso, não escurece a chapa fotográfica, fica branco. Incrível, né? Questão maravilhosa, tá? Questão muito boa para aparecer no Enem, explicando por que é possível ter a formação daqueles claros e escuros no raio-x. Tá bom? Vamos comigo agora para a nossa próxima questão. A questão 3, uma questão lindíssima do Enem. Eu quero só deixar claro uma coisa a você, tá? O Enem não deixa claro a incidência de assuntos ligados à física moderna. Mas fiquem atentos, essa questão foi do Enem. Então, o nosso trabalho ele é pautado justamente na aplicação da física no dia a dia. Essa questão espetacular, a questão do Enem 2012, eu quero você comigo. A terapia fotodinâmica é um tratamento. Vamos só apagar aqui a questão anterior. Ok? Pronto. A terapia fotodinâmica é um tratamento que utiliza luz para a cura do câncer através de excitação de moléculas medicamentosas que promovem a desestruturação de células tumoriais. Para a eficácia do tratamento, é necessária a iluminação na região do tecido a ser tratado. Em geral, as moléculas medicamentosas absorvem as frequências mais altas. Por isso, as intervenções cutâneas são limitadas pela penetração da luz visível, conforme a figura. Ficou surpreso novamente, né? Como é que luz pode causar câncer? Aliás, como é que pode curar câncer? Causar não. Não é incrível, gente, isso? A importância da física no seu dia a dia, na sua formação como um grande médico, como um grande engenheiro. Então, prestem atenção. É possível que luz cure câncer, terapia fotodinâmica. Talvez você nem soubesse disso, né? E está aprendendo agora comigo. Então, estou mostrando para você o quê? Eu queria que, se a câmera pudesse focar um pouco mais, tá? Essa parte aqui, ó. Profundidade de penetração de feixes de luz de diferentes comprimentos de onda de luz incidente. Eu vou repetir, tá? Profundidade de penetração de feixes de luz de diferentes comprimentos de onda de luz incidente.
Então você está vendo aqui, gente, algo muito interessante. Olha só, a epiderme, que a gente já discutiu na primeira questão, é essa primeira camada da pele, tá? Depois a gente vem com a derme, depois a derme reticular. Mas o que é que você tem que prestar atenção aqui? A penetração da luz, eu não sei se está pegando na câmera, mas ela vai só até aqui com um comprimento de onda de 400 nanômetros. Lembre que nanômetro é 10 a menos 9. Quando você aumenta o comprimento de onda, a penetração já fica um pouco maior. Com um comprimento de onda pequeno, ó, comprimento de onda pequeno, vamos voltar aqui, ó, comprimento de onda pequeno, ela fica em torno de 2, ó. Se não estiver pegando aí na câmera legal, gente, ele só está vindo até aqui, ó, tá? Essa primeira com 400 nanômetros. Quando você bota 500 a 550 nanômetros, ele já vai um pouquinho mais, ó, já penetra mais na pele, ó, já tem mais penetração, chegando até a 3,5 milímetros lá da pele, aqui, ó, 3,5, certo? E se você já usa um comprimento de onda de 630 a 650, aí ele penetra muito na pele. Então entenda, onde é que você tem menos penetração comigo, menos penetração para comprimentos de onda pequeno, 400 nanômetros, isso é comprimento de onda. Comprimento de onda pequeno, pequena penetração, na ordem de 2 milímetros. Então, olha só o que é que acontece na pergunta da questão. A profundidade de até 2 milímetros, voltando, por que 2 milímetros? Está fazendo referência a essa daqui, ó, de até 2 milímetros. Em que o tratamento cutâneo eficiente se justifica porque a luz de... Preste atenção, para você não ser enganado por essa belíssima questão do Enem. Galera, quanto menos penetra, mais absorvido vai ser. Opa! Diga de novo, Carlão. Se penetrou menos, é porque aquela luz foi muito absorvida. É mesmo, Carlos, é verdade. Galera, se a luz penetra menos, é porque ela está sendo absorvida pela pele. E essa absorção é que vai destruir os tumores cancerígenos. Legal, né? Então eu preciso de quê? Pequenos comprimentos de onda. Por que, Carlos? Não entendi, vamos voltar. Porque com pequenos comprimentos de onda, eu tenho pouca penetração. E se penetra menos, parabéns, absorveu mais. Lógico, se penetrou menos é porque está sendo absorvida. Mas, rapaz, que interessante. Pois é. Então, ó, então agora analisando justamente esse detalhe, olha o que é que eu escrevi. Atenção, importantíssimo agora. Para uma onda eletromagnética, a energia, vamos lá grifar comigo, energia é diretamente proporcional à frequência. A fórmula que iniciou a física moderna, lá em 1900, com um cara chamado Max Planck, ele mostrou que mais frequência, mais energia. Se eu tenho mais frequência, eu tenho mais energia. Então, é a equação de Planck. Então, até a profundidade de 2 milímetros, a maior absorção, esse é o detalhe importante, ocorre para a luz de menor comprimento de onda. Mais uma vez, absorveu muito porque penetrou menos. Olha aqui, acompanha comigo aqui, ó. Se penetrou menos, é porque foi mais absorvida. Você não pode se atrapalhar achando que é o contrário. É natural pensar isso. Muitos alunos perderam essa questão. Então veja, penetrou menos, absorveu mais. Então, qual é a conclusão que eu chego? Essa absorção ocorre para a luz de menor comprimento de onda. Mas você já aprendeu comigo naquele capítulo incrível, capítulo 2. Lembre comigo, comprimento de onda e frequência é Batman e Coringa. Se você tem um comprimento de onda baixo, o que é que acontece com a frequência? Alta. Parabéns. Então, é o comprimento de onda de maior frequência, porque é o que tem maior o quê? Energia. Então lembre, por que é que os comprimentos de onda foram mais absorvidos? Porque tem mais frequência. Qual é a alternativa correta então? Vamos voltar para a gente verificar a nossa alternativa correta? Maior energia é mais absorvida pelo tecido orgânico. Por que é mais absorvida? Porque eu tenho um comprimento de onda baixo. Quando o comprimento de onda é pequeno, eu concluo que a frequência é alta. Até porque o texto diz isso, ó. Quer ver se a gente voltar aqui, ó? Comigo essa questão belíssima do Enem. Olha o que é que o texto está dizendo. Tan, 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 tan. As moléculas medicamentosas absorvem as frequências mais altas. Matou a questão, tá de amarelo. Frequência alta, comprimento de onda baixo, grande absorção. E essa absorção destrói os tumores. Não é legal? Fantástica a questão. Gostou, né? Maravilhosa. Então agora vamos à nossa
quarta questão, vamos passar maravilhoso, questão lindíssima. E aí a nossa quarta questão, na realidade, é 2 em 1, hein? Questões 4 e 5, também uma questão muito interessante, acompanhem comigo. Estamos vivendo uma crise energética, na verdade, inclusive agora está chovendo na nossa gravação, incrível, muita chuva para a nossa região. No Brasil, a preocupação com a demanda crescente de energia elétrica vem gerando estudos sobre formas de otimizar sua utilização. Um dos mecanismos de redução de consumo de energia é a mudança dos tipos de lâmpadas usados nas residências. Dentre esses vários tipos, destacam-se 2, a lâmpada incandescente e a fluorescente, as quais possuem características diferentes no que se refere ao processo de emissão de radiação. Você sabe a diferença entre a incandescente e a fluorescente? Vamos começar a trabalhar agora essa diferença. A lâmpada incandescente, lâmpada comum, a gordinha que tem aquele filamento, inclusive de tungstênio, aquele material que resiste a altas temperaturas, né? Que é usado lá no raio-x da questão anterior. Possui um filamento, que é exatamente isso aqui, gente, ó. Em geral, feito de tungstênio, que emite radiação quando percorrido por uma corrente elétrica. Meu querido, anote aí, como é o nome do efeito predominante no filamento. Atenção, eu quero que você anote. Efeito Joule. Eita, efeito dominante no filamento. O que é o efeito Joule? Meu querido, anota aí que eu vou aguardar, hein? Pega um lápis aí. Pegou, beleza. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, na lâmpada ocorre aquecimento. E esse aquecimento produz luz. Muito bem. Continuando. E a lâmpada fluorescente? Já sei que a incandescente funciona com esse tal de efeito Joule, o aquecimento, coisa e tal. E a fluorescente? Funciona como? A lâmpada fluorescente, em geral, utiliza um tubo com eletrodos em ambas as extremidades, revestidos internamente com uma camada de fósforo, contendo um gás composto por argônio e vapor de mercúrio. Quando a lâmpada é ligada, se estabelece um fluxo de elétrons entre os eletrodos. Esses elétrons colidem com os átomos de mercúrio, transferindo energia para eles. Ou seja, os átomos de mercúrio ficam excitados com essa colisão. Os átomos de mercúrio liberam essa energia, emitindo fótons ultravioletas. Tais fótons interagem com a camada de fósforo, originando a emissão de radiação. Esse é um desenho típico, tá? Onde você já entendeu como é que funciona. Absorção de energia, e essa absorção de energia faz com que seja liberada essa radiação na faixa do ultravioleta. Muito bem. Então aí ele traz a questão 3. A questão 3 vai tratar das lâmpadas incandescentes. Gente, me diga uma coisa, lá na questão 3 não, questão 5, não é verdade? Estamos fazendo a nossa questão 5. As lâmpadas incandescentes são pouco eficientes no que diz respeito ao processo de iluminação. Com o intuito de analisar o espectro de emissão de um filamento de uma lâmpada incandescente, vamos considerá-la como sendo semelhante ao de um corpo negro, emissor ideal, que esteja à mesma temperatura do filamento, cerca de 3.000 Kelvin. Galera, a lâmpada incandescente, ela tem uma temperatura perto de 3.000 Kelvin. 3.000 Kelvin é mais ou menos 2.800 graus Celsius. Na figura a seguir, temos o espectro de emissão de um corpo negro para diversas temperaturas. Esse é o desenho clássico. Agora, antes que eu continue, deixa eu explicar uma coisa. Corpo negro não é necessariamente um corpo escuro. Na física moderna, corpo negro é qualquer corpo que consiga absorver e emitir o máximo de energia possível. É o chamado absorvedor e emissor ideal. Então a palavra corpo negro é mal colocada. Ele é um corpo que absorve e emite muita energia, tá? Então, o que traz para você são os gráficos das mais variadas temperaturas. Agora, veja bem, o texto deixa claro que a temperatura da lâmpada é 3.000 Kelvin. Então, você vai esquecer essas duas aqui, tá? 3.000 Kelvin é onde você deve estar atento. Por quê? Vamos voltar aqui comigo, para a gente ver onde é que está dizendo isso. Semelhante a de um corpo negro, emissor ideal que esteja à mesma temperatura do filamento, 3.000 Kelvin. Então, o nosso coração da questão, ele está todo baseado nos 3.000 Kelvin. Então, só voltando, ó, o que nos interessa é o quê? 3.000 Kelvin. O que é que está escrito aqui embaixo? Intensidade da radiação emitida por um corpo negro em função da frequência para diferentes valores de temperatura. Ou seja, para 3.000 Kelvin, esse é o nosso gráfico, 4.500 é esse, 6.000 é esse. Mas como eu disse, a questão deixa claro que o coração dela é 3.000 Kelvin, ok? Então vamos começar.
qual é a pergunta que se faz? Diante das informações do gráfico, podemos afirmar que, tal como um corpo negro, está aí as 4 afirmativas, vamos analisar uma a uma. Mas vamos ver então qual vai ser a alternativa correta. Por que é a letra D? Esse é o tipo de questão que você pode até não dominar o assunto, mas você tem que observar com muita atenção. O que é que diz a letra D? A lâmpada incandescente, 3.000 Kelvin, emite grande parte de sua radiação fora da faixa do visível. Galera, se concentrem nessa parte do gráfico aqui. Vem comigo aqui, ó. Acompanhem comigo aqui. O que é que você tem aqui, ó? Faixa do visível. Galera, a faixa do visível vai ser tudo que estiver entre esses pontos aqui. Então você observa, ó, que 3.000 Kelvin pega uma parte muito pequenininha da faixa do visível. A grande verdade, gente, é que a maior parte da radiação, ela está onde, ó? Fora da faixa do visível, totalmente fora da faixa do visível. Ó. Ela está aqui. Então, por isso que é a letra correta. Ó. A maior parte da lâmpada, 3.000 Kelvin, a energia dela está totalmente, ó, fora da faixa do visível. A faixa do visível não é essa daqui? Então ela está totalmente fora. E é verdade, gente. A lâmpada incandescente, de 90% a 95% da energia elétrica dela é calor. Luz é apenas 5% a 10%. Então acredite, a lâmpada gordinha, a lâmpada incandescente, ela é mais um aquecedor do que uma própria lâmpada. Incrível, não é isso? Muito bem. E aí, já temos a alternativa correta, mas agora eu quero analisar com você as outras alternativas. É muito importante que você acompanhe comigo. Você viu na questão anterior que a energia é proporcional à frequência, lembra? Mais energia, mais frequência. Na realidade, a física moderna é estruturada em cima disso. Os fótons que constituem a radiação, é chamada de fótons, na teoria da física moderna ou física quântica, a energia é composta de fótons, que são tipos partículas de luz, ou partículas de radiação. Então, quem tem mais frequência tem mais energia. Olha o que é que diz a letra A, a gente está analisando. Os fótons mais energéticos, emitidos por uma lâmpada incandescente, ocorrem onde a intensidade é máxima. Então, ele está dizendo o quê, gente? Que os fótons de maior energia estão aqui? Que história! Não! Por que não? Porque, ó, é onde a frequência é maior. Galera, onde é que a frequência é maior? Aqui, perto de 6 ou em 12? Em 12. Então, se eu tenho mais frequência, eu tenho mais energia. Então, na maior frequência, eu tenho mais energia. Oxe, mas por que aqui está mais alto? Porque tem maior quantidade de fótons. Olha a pergunta, de novo. Os fótons mais energéticos emitidos por uma lâmpada incandescente ocorrem na intensidade máxima. Aqui, gente, eu não tenho os fótons mais energéticos, porque eles estão quando a frequência é maior. Lembre, maior frequência, maior energia. Os fótons de maior energia estão aqui. Mas por que aqui no meio fica maior? Porque a união faz a força. Eu tenho fótons menos energéticos ali, mas como estão em maiores quantidades, a intensidade energética total fica maior. Mas ele perguntou os fótons. Individualmente, os fótons de maior energia estão aqui. Mas a intensidade fica máxima aqui porque tem mais fótons. Não com muita energia, mas como estão em grande quantidade, a união faz a força. Mas a alternativa está falsa, porque a maior energia dos fótons ocorre na maior frequência, seria então pertinho do final da curva e não no início. Ok? Vamos ver outra alternativa errada. Letra B. A frequência em que ocorre a emissão máxima não depende da temperatura da lâmpada. Falso. Por quê? Porque depende da temperatura da lâmpada. Gente, se eu tenho mais temperatura, eu tenho mais frequência. Então acompanha aqui comigo, ó. À medida em que você vai aumentando a temperatura, olha a setinha amarela, ó, gente. Para uma temperatura de 3.000, a frequência foi essa. Para uma temperatura de 4.500, a frequência já é maior. Para uma temperatura de 6.000, a frequência aumenta mais. Então, maior temperatura, maior frequência. O que é que está dizendo aqui? A frequência não depende da temperatura. Depende. Maior temperatura, maior frequência. Talvez isso fique mais claro quando você analisar essa figura. Eu acho que essa figura aqui é uma figura ampliada da situação anterior. Então, vamos lá. Temperatura de 3.000 Kelvin, lembra? Ó, só voltando, né, gente, aquela situação da lâmpada, ó. A maior parte da radiação está fora da faixa do visível, lembra? Só confirma realmente a nossa letra correta. Mas o que é que esse gráfico está me mostrando bem legal? Esse gráfico me mostra o quê? Ó? Justamente, maior temperatura, 3, 4, 500, 6. Você percebe, gente,
que realmente a curva vai se deslocando para a direita, né? Por que isso é importante você saber? Eu queria que você desse uma olhada no desenho da direita aqui. Talvez agora você entenda porque é que o ferro fica incandescente quando se aumenta a temperatura. Ai, estou entendendo. Quer ver, ó? Vamos imaginar o ferro aqui, ó, nessa temperatura. Pouca luz visível, tá vendo? Se você começar a deslocar essa curva, ó, ela fica cada vez mais visível. Olha aqui quando está 6.000, ó, boa parte fica visível. Então, ao aumentar a temperatura de um corpo, a frequência principal que ele emite pode se deslocar para a faixa visível. O caso do ferro, que a temperatura ambiente você não vê a luz que ele emite. Lógico, é infravermelho. Quando ele aumenta a temperatura, ó, ele pode se tornar incandescente. Então agora você já sabe, ao aumentar a temperatura de um corpo, aumenta-se a frequência principal que ele emite. E aí essa frequência pode sair do infravermelho e eventualmente, que é no caso do ferro, entrar na faixa da luz visível. Aí você vê a luminescência do ferro, né? Vê ele incandescente. Muito legal. E finalmente, a última parte, a última alternativa que também é falsa, diz o quê? Que a energia total emitida diminui com o aumento da temperatura. Galera, temperatura tem a ver com agitação. Mais temperatura, vamos lá, todo mundo comigo. Mais energia. E o gráfico mostra isso, ó. À medida que a temperatura aumenta, a intensidade, que tem a ver com a energia, aumenta. Maior temperatura, maior intensidade. Então, questão belíssima, tá? Você já sabe. Grande parte da radiação da lâmpada incandescente ocorre fora da faixa do visível, na parte do infravermelho, que são ondas de calor. Inclusive, até 2016, a legislação não teremos mais as lâmpadas incandescentes para vender, né? Então, a lâmpada gordinha está dando nosso adeus, vamos dar o adeus à nossa lâmpada incandescente, tá bom? Grande abraço, vamos continuar com a nossa próxima questão. Questão 5, na realidade é a 4 e a 5, estamos fazendo a 5 agora. Considerando os processos que ocorrem na lâmpada fluorescente, podemos afirmar que a explicação para a emissão de luz envolve o conceito de... Agora nós estamos na lâmpada fluorescente. Lembra do texto da lâmpada fluorescente que fala em átomo ficar excitado? Galera, excitado, nível de energia, lembra modelo atômico de quem? Bohr. Qual é a resposta correta? Níveis de energia dos átomos. Não podemos perder uma questão dessa. Se o átomo ficou excitado e depois liberou essa energia, nós estamos falando do modelo atômico de Bohr. E aí a alternativa correta, letra D, apenas uma observação para identificar isso no trecho lá da lâmpada fluorescente. Olha o que é que diz lá em determinado trecho. Esses elétrons colidem com os átomos de mercúrio, transferindo energia para eles. Aí ele bota dentro do parênteses, átomos de mercúrio ficam excitados. Os átomos de mercúrio liberam essa energia emitindo fótons. Isso é o que, gente? Lá na química, já teve as aulas de química fantástica? Esse é o modelo atômico de Bohr. Por isso que a alternativa correta é a letra D de dado. Vamos à nossa próxima questão. Já que eu disse que é mito, olha aí o esquema aí do modelo atômico de Bohr, ele sai de um nível excitado para outro, e aí, quando ele passa de um estado excitado para um estado relaxado, emite. É a mesma coisa do cabo estressado. O cabo está estressado. Quando ele fica calmo, ele libera esse estresse. Não é verdade? Modelo atômico de Bohr na nossa vida também.